Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de paz e luz. Hoje me deram a tarefa de substituir o Zé Roberto, que logo retomará seu lugar aqui para dirigir essa reunião como sempre. Assim, faz muita falta ele aqui, mas logo ele estará de volta. Bem, para começarmos nossas atividades da noite, teremos a prece com Marconi, a Andresa para o exórdio e Rossandro a leitura do Evangelho. Boa noite. Boa noite. Que possamos fechar os nossos olhos nesse momento, elevar o nosso pensamento ao amado Mestre Jesus e que possamos, em súplica, dizer: Jesus amado, nos reunimos aqui agora, Senhor, na busca dos Teus ensinamentos, da busca de nos encontrarmos, da busca da nossa melhora. Te suplicamos neste momento a Tua presença através dos benfeitores espirituais, para que possamos, com os Teus ensinamentos, encontrar o nosso caminho, para que possamos, com os Teus ensinamentos, enxergarmos a luz que nos habita. Derrama Tuas bênçãos por sobre todos aqui, encarnados e desencarnados, que buscam o lenitivo nas Tuas palavras, nos Teus ensinamentos. Que a mensagem trazida no exórdio, na leitura do Evangelho e na palavra do nosso irmão Augusto possa nos tocar o coração, nos fazendo refletir onde precisamos mudar, como podemos fazer. Nos abençoa, nos protege e permanece em nossos corações, mas principalmente em nossos pensamentos hoje e sempre. Boa noite a todos. O exórdio da noite de hoje é mais uma vez de um livro que eu gosto muito, que é Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. E o nome da história de hoje, não é nem da lição, é A Razão da Dor. Raquel, antiga servidora da residência, ergueu a voz para indagar ao mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura de abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou na interlocutora o olhar firme e considerou: a razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus, que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia do conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra
costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava explicação mais ampla, elucidou fraternamente. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o seu nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra. Em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o, hora a hora, de influências perniciosas e mortíferas, de espíritos infelizes, que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta, o salvou do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe um dia calmo e proveitoso, defendendo a respiração, a alimentação, o pensamento, vigiando os passos dele com amor, para melhor preservar-lhe os dons ao anoitecer. Ao anoitecer, postava-lhe a cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque dos gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado para as doces instruções espirituais no momento do sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou a formar um reino de santificação e um lar. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer todas as bênçãos que o cercava, fez-se pessoa orgulhosa e cruel diante dos interesses alheios. Ele que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injustiça e indiferença. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando o anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado endurecido, pelo excesso de regalias, se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, agora, o homem, pela dor, começou a aprender e a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz para com todos, fazendo-se, então, um precioso colaborador do Pai na criação. Essa história nos mostra, assim como esse homem, como nós somos e como todos os dias nós recebemos a ajuda da espiritualidade, essa ajuda invisível. E a gente muitas vezes não faz nem por onde agradecer o nosso dia. Então, que possamos reconhecer a dor que chega à nossa vida como uma mestra que ensina que algo está errado, que precisamos prestar atenção em algo, ser mais humildes perante Deus. Fiquemos todos na paz de Jesus. Boa noite, amigos. Boa noite. O capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. A fé e a caridade. Eu vos disse, ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter
entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos, mesmo nas pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, não está senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem a perseverança à cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, se queira iludir sobre sua destinação nesse mundo, sustentando o que lhe é permitido, não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências e vossas necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoar em vos exercitando na caridade, porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem neste mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, e em vossa sociedade, não é preciso, para seres cristão, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Muita paz a todos. Então, hoje a gente conta com a presença do nosso querido irmão Augusto, que vai nos brindar com suas palavras de luz sobre as bem-aventuranças. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu organizar aqui. Pegar esse computador para me guiar. Vou começar. Então, hoje escolhi o tema Bem-aventuranças para a gente falar um pouco sobre esse canto sublime de Jesus. Volta só um pouquinho. Volta lá no slide primeiro, daqui a pouco a gente joga. Volta no slide primeiro. Esse é bem o tema que a gente vai ver hoje, certo? Pedi para o Wilson preparar ali. Mas, inicialmente, vamos fazer uma introduçãozinha questionando... Se quiser jogar o slide, exatamente. Será se eu conheço a Jesus? Será se... Até que ponto eu conheço o Cristo? Né? Vamos passar. Uma primeira imagem que a gente joga aí. Deixa eu ver se tu consegue ali. É essa. Ali a gente tem uma imagem... Vocês já foram... Não precisa responder, na verdade. Mas esse é o nosso Cristo Redentor. E essa é uma das formas que a gente pode ter de conhecer o Cristo, né? Se a gente interpretar a palavra conhecer o Cristo do ponto de vista material, né? Vê-lo, né?
Eu tive a oportunidade de estar aí uma certa vez, quando eu tinha 8 anos, 7 anos de idade, ou até menos, mas até hoje eu lembro de uma sensação, eu não sei nem se foi nessa vida, parece, porque era uma sensação muito elevada. Quando eu cheguei lá em cima, eu senti algo diferente, do ponto de vista, não do ar, porque é bem alto, mas do ponto de vista da energia mesmo. Acho que vocês que já tiveram a oportunidade de estar lá também devem ter essa sensação. É um lugar diferente, está sob os pés do Cristo. E essa imagem, as duas, na verdade, a gente vê que a cabeça dele olha para baixo. Ela está como se estivesse olhando para a gente, mas ela também indica um pouco de melancolia, que era uma das emoções que o Cristo passou muitas vezes, né? Aqui a gente vem falar um pouco do outro lado do conhecer ao Cristo. Quando eu comecei a ler os livros de Amélia Rodrigues, existe a série evangélica de Amélia Rodrigues, eu já falei aqui em outra palestra, são 10 livros que tratam exatamente da história do Cristo, da vinda do momento do Novo Testamento reescrito, vamos dizer assim. Eu percebi que eu era completamente leigo sobre Jesus. Não é que eu saiba mais do que ninguém, mas eu sou espírita desde que nasci, fui evangelizado, a gente passou todo esse processo. Mas a gente percebe que não sabe de nada. Porque quando a gente começa a ler essa literatura, ela começa a nos mostrar um Cristo, Jesus, muito mais profundo. A gente começa a plasmar na nossa mente e no nosso coração a imagem do Cristo, porque para conhecer o meu objetivo hoje à noite é trazer um pouco dessa experiência que eu tive e trazer também da forma que me emocionou muito. Porque eu gosto de trazer para vocês aquilo que me fez feliz durante as minhas leituras, durante os meus estudos. Então, o objetivo aqui, que eu peço a que vocês tentem também, porque, enfim, minha capacidade de falar, eu vou até ler um bocado, entender esse lado profundo da vinda do Cristo, esse lado emocional, o lado mais sentimental. Agora eu vou pedir para o Wilson colocar a música Aos Pés do Monte, que é uma das formas de a gente começar a sentir e moldar essa sintonia, essa harmonia geral que temos aqui no centro, no momento agora. A gente vai moldar ao ouvir essa música, tentando entrar no clima de como se a gente estivesse lá, naquele momento em que Jesus estava a nos conclamar, a nos falar sobre as bem-aventuranças. Essa é uma música de Tim e Vanessa, é um grupo bem conhecido espírita. Por sinal, tem até para baixar na internet. Eles colocam de graça, né? Tentemos ouvir e meditar, né? Não sei
maioria das músicas do Tim Vanessa vem de Gladstone Lage. Gladstone Lage, ele diz que ele só assina as músicas por necessidade legal, mas ele diz que todas elas vêm por intuição. Elas são realmente muito belas, às vezes a gente percebe que elas vêm do lado de lá, né? Elas são realmente intuídas do mundo espiritual. E a gente percebe que ele utiliza exatamente do momento das bem-aventuranças, ele fala de todas aquelas bem-aventuranças, né? Da pobreza, da justiça, então, e coloca dentro dessa música, num ritmo, também acertou o ritmo, né? O ritmo da música é muito belo. Então, seguindo, aos pés do monte, traz essa leitura das bem-aventuranças. No próximo, a gente já começa a ver exatamente o relato do excelso canto. É o capítulo 3 desse livro, Primícias do Reino. Ele considera a bem-aventurança como o excelso canto, o canto mais sublime que já se ouviu na terra. O próprio Gandhi diz que se toda a literatura do mundo se perdesse, mas as bem-aventuranças ficassem, a gente teria tudo o que é necessário para a nossa evolução. E as bem-aventuranças, do jeito que a gente já conhece, está apenas em um evangelho, que é o Evangelho de Mateus. O de João também o narra, mas de uma forma um pouco diferente, as palavras mais salteadas. É exatamente o Evangelho de Mateus, que é, na verdade, o mais próximo, foi o escrito mais próximo depois do desencarne do Cristo. Então, eu vou começar a leitura e vocês vão perceber como a Amélia Rodrigues ela traz esse tema, e ela traz um tema de uma forma muito teatralizada. Ela foi dramaturga, ela também trabalhou no teatro, ela compôs também peças, e ela, ao desencarnar, ela nasceu na Bahia, em Salvador. Ao desencarnar no mundo espiritual, ela leva essa bagagem e reescreve a vida do Cristo de uma forma belíssima, muito, muito emocional. E ele começa assim: aquele junho estava ardente, mais do que nos anos anteriores. Então ele começa a situar a gente no tempo. O dia longo murchava lentamente, abafado, enquanto o sol, semi-escondido, além dos picos altaneiros, incandescia as nuvens vaporosas. Isso acontecendo em Israel, uma região muito próxima do deserto. Em alguns lugares era muito quente. E então ele diz que o vento arrastava no seu carro pulverizado de púrpura e ouro. A montanha de suave aclive, aí ele fala da montanha, terminava em largo platô salpicado de árvores de pequeno porte, que ofereciam, no entanto, abrigo e agasalho. Então a gente tinha uma montanha e depois descia lá embaixo, tinha uma planície. Né? Desde cedo a multidão afluía para ali, como atraída por fascinante expectativa. Essa imagem, esse desenho é o que está no livro. Ele tem alguns desenhos feitos à mão. E é difícil, um pouco difícil de ver, mas tem pessoas de várias classes, classes profissionais, vamos dizer assim, sociais nem tanto, porque a maioria das que foram atraídas para aí, elas eram pessoas mais rudes, mais pobres, humildes, que, por algum motivo, por sintonia, foram atraídos para ali. É isso que ela diz assim: eram galileus da região em redor, pescadores, agricultores, gente simples e sofredora, sobrecarregada e aflita. Eram judeus chegados de além Jordão, de Jerusalém, estrangeiros da Decápole, era bastante gente. Formou-se uma multidão de gente ao redor do Cristo. Naquele momento, está trazido pelo próprio magnetismo dele. Certo? Misturavam-se as vozes nos dialetos regionais e uniam-se todos na mesma imensa curiosidade feita de expectação e desejo. Os dialetos regionais é porque, naquela época, o mundo não tinha essa comunicação que tem hoje. Então, os dialetos eles realmente se especializavam em pequenos pedaços do mundo. Então, por mais que todos falassem aramaico, era um aramaico específico para cada região, vamos dizer. Esmagada pelos poderosos, aí ela fala da sensação, para a gente poder entender a dor daquelas pessoas. Esmagada pelos poderosos, experimentava invariavelmente o desprezo da jactância e da presunção. Amavam-se aquelas criaturas na sua dor e necessidade, interdependiam-se. A gente que começa a conviver com a pobreza, a gente vai ver que a pobreza ela traz uma interdependência. As pessoas começam a se ajudar mais. A gente se abre mais porque a gente um precisa do outro. E isso é a beleza da dor que a Andresa leu aqui. A dor ela nos faz pedir. E ao pedir a gente transforma, a gente trabalha o quê? Uma das maiores virtudes, a humildade. Aquele rabi que os alentava era o rei aguardado há séculos, carinhosamente esperado,
que os libertaria do opróbrio e da servidão. Eles tinham essa visão de que ele seria o grande rei que mudaria toda a vida deles, o futuro. Ouviram-no e o viram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia, ou falara como ele falava. Acorreram de toda parte das redondezas do lago, dos campos, das cidades distantes e das aldeias para ouvi-lo. No ar parava algo especial. Então eles sentiam que naquela região ia acontecer alguma coisa, certo? Então ela fala do símbolo da montanha. Pode passar. A montanha como sendo um símbolo muito, muito peculiar, que mostra a subida e a descida de acordo com o que a gente vê. Por que ela fala disso? Porque em Mateus, no Evangelho de Mateus, a gente tem dizendo que Jesus subiu a montanha e falou. Enquanto no Evangelho de Lucas, ele desceu a planície e falou. Aí ela diz, não importa, mas ambos os símbolos são importantes para a gente compreender o seguinte. O Cristo, vindo das suas alturas, excelsa evolução, ele desce à terra e ele desce ao charco, ao pântano, mas não se mela, não se suja. Pelo contrário, ele vem e nos busca e nos eleva. Então, o descer da montanha é o Cristo quem desce em busca de nós, para que nós possamos subir. E o subir é o Cristo quem vai à frente nos levando, mostrando o caminho das dificuldades. Porque, como ele mesmo diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Veio trazer a dificuldade, a dor. E ele vem no caminho. E a gente vê em várias outras histórias, eu não vou narrar hoje, mas em várias outras histórias, Jesus sempre segue à frente, guiando para lugares que muitas vezes ele nem diz aonde é. Ele só segue adiante. Muitas vezes montanhas muito íngremes, como no Monte Tabor, ele sobe à frente mostrando o caminho. Então, seguindo, a gente tem exatamente o momento em que Mateus fala das bem-aventuranças. Ele diz, a auréola refulgente incendiou-lhe os cabelos, que a leve brisa desnastrava esfogueados. Então, os cabelos do Cristo, que a gente sabe que são grandes, por ser um nazareno, ele tinha cabelos grandes, a barba dividida ao meio, né? A gente vê, tem um retrato muito lindo, muito bonito do Cristo, se vocês buscarem na internet, o retrato de Jesus escrito por Públio Lentulus. Leiam, vocês vão ver a beleza da definição do Cristo, e é muito similar ao que a gente vê em muitos quadros. E ele dizia que os cabelos dele, que a auréola refulgente é como se tivesse realmente uma auréola na cabeça. A gente não pode dizer que não tinha, né? Ele brilhava de fato. Quando a gente vê a narração dela, a gente vê que os olhos de Jesus eram diferentes. Quando ele se aproximava das pessoas, ele era completamente diferente do que a gente imagina hoje, com as pessoas comuns como nós. As vestes abrasadas e a ansiedade do mundo em volta. No magote, homens e mulheres, crianças que levariam no cérebro e no coração a mensagem, o poema divisor das realidades diferentes. O Cristo ele fez algo único na história, ao dividir o mundo, a história do planeta em duas partes, e ele fez isso numa região de terra que, se a gente olhar no mapa, eu vou mostrar mais à frente um mapa, se a gente tiver um tempinho, que era uma região que é do tamanho de Pernambuco, se a gente for olhar. A região que ele andou, Pernambuco de lado, assim, que é a região de Israel. E ele fez isso com uma população mínima de pessoas. Como é que ele pôde fazer isso? São nesses momentos em que ele atrai as pessoas e ele dá essas mensagens e elas, pela capacidade magnética dele, também dá a mensagem de plasmar na mente das pessoas, essas pessoas multiplicavam aquela mensagem dali para frente. A multidão era a sua paixão, a sua vida, amá-la e atendê-la, o seu fanal. Sentindo a multidão submissa, olha como ela coloca, magnetizada, esquecida de si mesma, esqueceu dos problemas, numa sublime comunhão em que extravasava toda a vida, ele, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, que é o que a gente coloca ali. Essa mensagem é uma mensagem muito profunda e de difícil compreensão. Eu confesso que antes de ler isso aqui, esse capítulo, eu tinha outra interpretação dessa mensagem, dessa bem-aventurança. Muitas vezes a gente pode pensar, quem é pobre que vai receber, vai ter o reino dos céus, e a gente vai ver que não. Quem é rico, então, também não. Então, que pobreza é essa, né? Aí a gente pula, eu vou, primeiro, antes de dar a resposta, a gente vai falar um pouco e ilustrar com a história desse mancebo rico. O mancebo é um jovem, o jovem rico. Ali a imagem está um pouco difícil de ver,
mas Jesus aponta para um jovem, esse é um jovem muito bem vestido, ele com muito ouro nas vestes, ele era de fato um atleta e estava no auge da sua idade, ele era um príncipe de Israel, um dos príncipes de Israel, e Jesus aponta para ele falando para alguém, certamente os discípulos. Então a gente vai seguir aqui para a narração dessa história, que é uma história belíssima, e vocês vão ver o desfecho dela, vai levar para um lugar, para um desfecho bem interessante, que é o seguinte, diz assim: o momento era de profunda significação, porque Jesus seguia nos seus caminhos e ele pregava, a vida dele era o exemplo, né? Então, esse foi um dos exemplos. Sabia por estranha intuição que um dia defrontaria a realidade e a encontrava agora. Isso já é o pensamento do jovem. Ele tinha uma intuição profunda de que ele ia encontrar que existia um grande momento na vida dele. Ele não sabia só o que era. De onde o conhecia? Indagava a medo, procurando recordar-se com indizível esforço mental. Onde é que ele conhecia o Cristo? Ele se pergunta. Tudo àquela hora era importante, mais do que isso, vital. Ao vê-lo de longe era como se reencontrasse um amigo, um celeste amigo. Como é que pode? Vamos se colocar no lugar dele. Ele era um príncipe, riquíssimo, certo? Que encontra uma pessoa, ele devia ver muita gente no dia a dia, mas ao encontrar aquela pessoa, ele percebe uma amizade que ele não consegue entender. Olha o que ele diz. Ao vê-lo de longe, era um amigo. Quando os seus descansaram nos olhos dele, quando ele vê a Jesus e olha nos olhos de Jesus, sentiu-se desnudado, o coração em descontrole sob violenta pulsação. Emoções inusitadas vibraram no seu ser, como jamais aconteceram anteriormente. Desejou arrojar-se ao solo, esmagado por indômita constrição no peito. Percebeu que o estranho sorriu, como se esperasse, como se o amasse, poderia afirmá-lo. Quando Jesus olha para ele nos olhos, ele se sente nu, porque Jesus olha e compreende todo o passado espiritual, toda a vida daquele ser, de um único olhar. Porque o olho é o espelho da alma. O olho da gente é exatamente ele demonstra todo o nosso potencial evolutivo. Jesus, olhando aquilo ali, ele sente, além disso, ele sente-se dominado. O coração dispara, mas ele se sente paralisado, como se fosse cair no chão. Imagine o poder magnetizador que Jesus realizou naquele momento, naquele jovem. Seguindo, ele diz o seguinte: o apelo pairava vibrando em derredor. Vende tudo quanto tens, isso é o que a gente conhece, certo? Reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Porque Amélia Rodrigues, ela não só ela cita os momentos da Bíblia, mas ela conta todo o contexto e muito mais. E ela diz isso, que Jesus falou: vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Aquela voz penetrava como um punhal, afiado, e impregnava qual perfume de nardo. Duas interpretações. Era um punhal, ou seja, ia fundo, doía profundo e doía muito. E era perfume de nardo, ou seja, constantemente aquele apelo repetindo na sua cabeça. Então, era um apelo muito forte pelo nível do magnetismo do Cristo. Havia um magnetismo inconfundível naqueles olhos severos e profundos. Tinha sede de paz. Ele sentia essa sede de paz desde cedo. Embora repousasse em leito de madeiras preciosas incrustado de ébano e lápis, lazuli, se banqueteasse em repastos opíparos, cuidasse do corpo com massagem de óleos e ungüentos raros, envolvendo em tecido de linho leve, e suas arcas estivessem abarrotadas de gemas de ouro, sabia-se infeliz. Ele tinha tudo, mas sentia que faltava algo. A felicidade não era aquilo que ele já tinha. Faltava-lhe algo. Então, seguindo a história diz, buscava as competições em Cesareia. Ele era um atleta, certo? E ele queria as competições em Cesareia, todavia ignorava se essa busca representava uma realização ou uma fuga. Será que a gente não faz isso também na nossa vida? Muitas vezes a gente, eu vou fazer aquilo ali. Será que não é um passatempo apenas? Para ele pensava isso. Agora, pela primeira vez, ele sentia-se arrebatado. A meiguice e a ordem. Eu, particularmente, não sei ver. Eu nunca conheci uma pessoa que conseguisse fazer isso. Mandar meigamente. Certo? Ele tinha essa capacidade de impor
e você não sentir a imposição, você fazer porque você acha que deve ser, e você fazer por amor a ele. Enunciada por aquele homem, ecoavam como cascatas em desalinho nos abismos do espírito. Interiormente ele gritava: Senhor, irei contigo, mas... E ficava aqueles 3 pontinhos. Excitava sim, e a hora não comportava dubiedade. O tempo corria célere, galopando as horas fugidias. Seus lábios afiguraram-se selados, e frio impenitente gelava-lhe as mãos. Ele não conseguia agir. Para um jovem, ele não ter ação, né? Lutava por quebrar aquele torpor, até quando ele consegue, e diz: permite-me primeiro, conseguiu articular, competir em Cesareia, logo mais, disputando para Israel os triunfos dos jogos. Imagine, era como se fosse o Neymar. Ele tinha treinado para isso. Olha o que ele diz. O que Jesus responde primeiro: não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para teu espírito. Não há tempo a perder. Interessante, né? Ele fez o chamado, mas ele disse: para ti é agora. Aí ele retorna, o jovem: aguardei muito essa ocasião e ela se avizinha com a chegada do período das competições. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram. Aos partos comprei por uma fortuna 2 parelhas de fogosos cavalos. Os jogos estão próximos. Ele estava pronto para competir. E ele só queria competir. E Jesus disse: renuncia e segue-me. E ele se questionava quem era aquele ser que lhe impunha tal poder, tal realização que ele não conseguia, ele tinha que se explicar, né? Porque no mundo, a gente chegar no meio da rua e encontrar uma pessoa, a gente não vai explicar a nossa vida para aquela pessoa. E ele precisava se explicar. E ela faz uma comparação belíssima, que é a horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. O que é horizontalidade? É o nosso cotidiano, o que a gente faz no dia a dia. É aquela mesma coisa. Ele tinha um compromisso. Aí um compromisso está enfrentando o chamado do Cristo para a elevação. Aquele compromisso precisava ser esquecido, e ele precisava mudar a rota. Olhar para cima, não olhar para frente, para baixo, né? Essa é uma metáfora que ela coloca aqui. O vale fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. E era isso que Jesus causava nas pessoas, né? E depois ela coloca outra. O homem e o filho do homem se defrontavam. O homem e o filho do homem. O filho do homem porque Jesus é o filho da humanidade. Ele, como é um ser crístico, e a humanidade vai muito além da terra, ele já é o filho dessa humanidade. É o resultado dessa humanidade contra um homem, um simples encarnado ser como nós, se confrontando naquele instante. E ele continuou: não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que esses se gastam muito facilmente, mas... Jesus não deixa ele continuar e diz: dá-me a ti próprio e eu te oferecerei a aventura sem limite. Que alto prêmio, que pesado tributo, pensou o jovem. Os bens ele poderia ofertá-lo, mas... Sim, respondeu-lhe sem palavras, com os olhos fulgurantes. Porque ele pergunta, seria necessário renunciar a isso tudo? Ele pensa. Jesus diz, sim. Continuando aqui para ir mais à frente. E ele sofria naqueles minutos a soma dos sofrimentos que experimentara a vida toda. O rabi em silêncio aguardava, e ele, em perplexidade, lancinava-se. O diálogo se tornara realmente impossível, não tinha diálogo. Até que, em determinado momento, subitamente, o príncipe de qualidade, num átomo de minuto, lembrou-se que os amigos o aguardavam na cidade. Ele retomou: eu tenho alguém me esperando ali, o cotidiano, né? Deveria debater os detalhes finais para a corrida na grande festa da semana entrante. Acionado por estranho vigor que dele se apossou repentinamente, fitou o mestre sereno e triste. Jesus já estava tristonho, balbuciando com a voz apagada: não posso seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. E saiu quase a correr. Certamente Jesus tirou aquela imposição magnética e ele retomou o poder sobre o próprio corpo, e ele toma essa atitude, né? Então, seguindo, a cidade
que ele ia correr era uma cidade da Cesareia. Essa era uma cidade, era a capital do ócio e do prazer. Foi uma capital criada pelos próprios hebreus para imitar Roma e para até competir com Roma nas suas festas. E ele vai para aquela região. Então, os festins de Cesareia pretendiam rivalizar. Ao som de alegre trompas e fanfarras começavam as festas públicas. Competições de bigas abrem as corridas ante a aflição dos judeus, romanos, gentios, que deixaram sobre as mesas dos cambistas pesadas as postas aos seus ases. Gladiadores em combates simulados, tocadores de pífano e flauta, alaúdes e símbolos enchem os intervalos de som e de cor. As quadrigas estão na linha da partida. Os fogosos corcéis, adquiridos aos partos, oriundos da Dalmácia de Tiro, Sidom e Arábia, empinam lustrosos ajaezados. Ao sinal, disparam sobre uma estrondosa ovação. Chicotes vibram no ar, mãos firmes nas rédeas, os guias e condutores dão velocidade aos carros frágeis. A celeridade prende a respiração em todos os peitos. A expectativa fala sem voz na pulsação da tarde ardente e empoeirada. Numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. O moço rico sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em pastas de lama, a respiração estertorada. Enquanto os escravos precípites arrastam-no da pista, foge mentalmente a cena brutal que o esmaga, e entre as névoas que lhe sombreiam os olhos, parece vê-lo, a Jesus. Silenciando os gritos na concha acústica, tem a impressão de escutá-lo. Renuncia a ti mesmo, vem e segue-me. E ele diz, amigo. 2 braços o envolvem veludosos e transparentes. Apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, pelo suor e o sangue, ele dá a impressão de sorrir. Então Jesus fez aquele chamado com tão grande veemência, porque ele sabia do futuro daquele jovem. Naquele momento ele podia deixar tudo para trás e seguir ao Cristo. E por não querer, por desejar a horizontalidade, cotidiano, a vitória que ele estava acostumado, né? Os prazeres da carne, ele segue um rumo que já tinha, os planos dele, e sofre o desencarne. Pode passar, Luiz. Só que esse mancebo rico, é esse aí, se vocês conhecerem, esse mancebo rico reencarna depois na figura de Fernando Miramês de Oviedo. Ele reencarna muitos anos depois como um holandês que tinha uma vontade enorme de vir morar no Brasil, na época da colonização brasileira. E ele, com essa vontade, ele era rico, era um rico holandês, e conhecia também o príncipe, o rei da Espanha, e consegue uma forma de vir uma vez visitar o Brasil. Chegando aqui, ainda na época indígena, da escravidão dos negros também, ele se apaixona pelo Brasil. Ele se apaixona por essa terra de muita simplicidade. Diz, venda tudo o que eu deixei lá e pega o dinheiro e invista aqui na nossa terra. Ele trabalha muito mais. Ele ama tanto a terra Brasil que, como parênteses, é a nova Jerusalém, vamos dizer assim, é a nova Terra Santa transplantada, né, que Jesus transplanta, o Brasil sendo a nova coração do mundo, pátria do Evangelho. Ele amando os indígenas e os escravos, ele começa a trabalhar para os colonizadores, escondendo tudo que pudesse vir de mal, que pudesse afetar a vida dos índios ou dos escravos, e trabalhando para a vida deles ser melhor. Então, nessa vida, ele realmente encontra a verdadeira pobreza, que é a pobreza do espírito, que significa esquecer do mundo, a gente conseguir viver no mundo com simplicidade. É o desprendimento. Então, bem-aventurados os desprendidos da matéria, porque deles, pode passar, é o reino dos céus. E deles eu coloquei em negrito ali, por quê? Se a gente é desprendido da matéria, a gente não se preocupa em ter nada. Não se preocupa em ter itens, em ter carro, casa, a gente não se preocupa. A gente não quer essa matéria, a gente não se preocupa em ser dono e proprietário dela. Por quê? Fazendo isso, a gente vive leve a vida e a gente vai ter, porque deles é dos pobres, certo? A gente pode converter o português para o dos pobres, ou seja, o reino dos céus vai ser nosso quando a gente encontrar isso. Então, a gente esquece a matéria
e ganha o reino dos céus. Essa é a tradução do que Amélia Rodrigues nos traz. É a verdadeira desprendimento. E Miramês fez. O interessante é esse processo. Todas as pessoas que conviveram com Cristo tiveram encarnações futuras em que eles sentiram um grande peso, uma vontade de realizar aquilo que foram cobrados e não conseguiram. A gente vê vários, né? Até o próprio Emmanuel, ele esteve com Cristo e também errou. E precisou de encarnações várias. A gente também pode acontecer o mesmo conosco, certo? Seguindo. Eu trouxe ainda outra bem-aventurança, é outra história, não vamos ter tempo de passar por ela. Eu posso trazer em outra palestra. Mas essa, eu vou fazer só passar rapidamente sobre a história. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A gente tem várias outras, a gente vai trazendo em outras palestras. Mas essa bem-aventurança é o seguinte, o choro. Eu trouxe aqui a história também para fazer o link, pode passar, da apelante cananita. Vou só mostrar aqui para vocês para criar uma vontade, porque isso é muito importante. O Espiritismo nos traz a necessidade do estudo, né? E aqui a gente vai trazer uma história que nos leva a um pouco disso. Pode passar. Esse mapa, não dá para ver, mas é um mapa de toda a região da Israel, vamos dizer, Israel atualmente, né? E se a gente olhar ele, porque está muito ruim de ver aí, mas a escala mostra que ele é muito menor do que Pernambuco até, na escala. Passa aí mais um. Esse mapa agora, a gente aumentou aí, é o mapa da Galileia. Ali a gente vê Cafarnaum, Magdala, Canaã. E eu tirei ele do site da Igreja dos Mormons, certo? A Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Porque são pessoas que a gente vê, eles já estudaram tudo isso, então a gente já herda esse aprendizado. Eles têm esse mapa, eles têm marcações, e ali em cima tem duas cidades, Tiro e Sidom, que são as cidades que acontece a história da mulher cananita ou cananeia. Jesus, ele gostava muito de estar ali naquele miolo ali, que é o miolo da Galileia, a parte da Galileia, e ele foi ali em Cafarnaum, que ele adorava ficar às margens do mar, o mar do Tiberíades, o mar da Galileia, ali onde ele encontrou Pedro, nessas regiões, né? E o interessante é que ao você juntar as narrativas da Bíblia, desse livro, com o mapa, você consegue juntar uma dimensão geográfica com uma dimensão temporal, de certa forma, e também com a dimensão das pessoas. Então, você tem toda a visão. E a gente, quando começa a estudar, a gente começa a aprender muito mais e a gravar melhor as histórias. Essa história da mulher cananita é uma história que Jesus queria realmente divulgar o Evangelho, e ele disse, vamos a Tiro. Quando ele disse, vamos a Tiro, os discípulos, os apóstolos, eles questionaram, como assim a gente vai a Tiro? Tiro e Sidom era uma região fenícia ali, lá na borda do mar Mediterrâneo já, que tinha sido várias vezes invadida por vários povos diferentes. Por causa disso, eles tinham agregado diferentes religiões e eles adoravam vários deuses. E se a gente lembrar, a Judéia, exatamente a região onde Jesus decidiu nascer e divulgar o Evangelho, principalmente ali na região de Israel, eles adoravam um Deus único, que era a única diferença, a maior diferença de todos os outros povos da terra naquela época, um Deus único. E eles perguntavam, o que Jesus quer fazer lá com esse povo que eles chamavam de gentil. Gentil é o povo que não adora um Deus único, como eles adoravam. Aí eles seguem a Tiro e Sidom, e depois que Jesus passa por Tiro, já na direção de Sidom, ele encontra aquela mulher. E essa mulher está numa porta, na casa dela, e ela implora ao Cristo. Eu vou ler só a fala dela, porque aí isso eu não consigo replicar da forma que ela fez, falando o seguinte, deixa eu pular direto para lá. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, pois que minha filha está miseravelmente possuída de espírito demoníaco. Agora, essa frase, na hora que eles escutaram isso, eles entenderam duas coisas. Primeiro, Jesus compreendeu completamente. Os discípulos entenderam mais ou menos. Eles entenderam o seguinte, ela está falando de espírito demoníaco. Não existe demônio na nossa religião. Então, exatamente, ela é uma gentia, ela não merece nossa ajuda. Você vê, eles já estavam fora da região e eles ficam falando para o mestre, mestre, ela continua a nos seguir, fala alguma coisa para ela deixar de falar, deixar de nos seguir, porque ela é considerada como se fosse uma qualquer, né? Aí eles dizem, despede-a, pois que vem gritando atrás de nós. Certo? A segunda coisa, assim, desculpa, ela diz, filho de Davi. Ela também reconhece, apesar dela reconhecer que ele era filho de Davi, ou seja, ela compreendia a hierarquia de Jesus,
ela falou do espírito demoníaco, aí eles não compreenderam, né? Aí ele vai e diz para ela, porque eles pedem, né? Fale com ela. Aí ele fala, Jesus: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí a gente olha, ué? Jesus foi a favor dos apóstolos e contra a mulher? Mas ela não desiste, ela segue, ela continua, porque é aí que ela coloca, que era uma das principais virtudes dessa mulher, a humildade. Ela refez na sua condição de humildade, que ela diz, reconsiderando, suplicou: Senhor, socorre-me, a minha filha. A dor e a extrema confiança eram-lhe patentes. Jesus fitou demoradamente, como se ponderasse o que iria argumentar. Como se, ele já sabia, mas ele esperava, muitas vezes, o aprendizado dos discípulos naquele momento. E ele vai e diz, desejando aplicar severo corretivo naqueles que seguiam de perto, exclamou com ironia, Jesus: não é bom pegar no pão dos filhos e deitar-lhe aos cachorrinhos. Isso está na Bíblia, tá? Ele só replicou aqui. Não é bom pegar no pão dos filhos e deitar lá aos cachorrinhos. Aí é o que ela explica. Cães eram aqueles que não participavam da eleição israelense, que é exatamente os gentios. Eles tinham sido saído, não eram considerados na eleição, então eram de fora. Então Jesus disse: não é bom eu pegar o pão, ou seja, o meu alimento, e dar para pessoas de fora. Aí ela vai e a Cananeia entendeu que a sua condição não lhe ensejaria outra oportunidade, era a única oportunidade. Sofria e resignava-se. A Cananeia entendeu que a sua condição... Vencendo-se a si mesma e dominada pelo amor maternal, falou: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Você vê, ela saiu de uma condição de pedir e cada vez mais, sendo humilhada, ela pedia mais. E Jesus questionou e ela pediu ainda mais: não preciso do pão, eu só preciso das migalhas. E Jesus, compreendendo, ele diz: exultante com a firme confiança da Cananeia e com a sua elevada simplicidade, o mestre não lhe inquire a crença nem a raça, não lhe reprocha a vida nem lhe censura o alarido, diz somente e com amor: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E mais adiante ele diz que ele fez isso para ensinar aos discípulos a necessidade da humildade, não importa a raça. Então, bem-aventurados os que choram, porque o choro é exatamente a expressão da humildade diante de Deus, porque eles serão consolados. Então, a história da Canané é uma história que nos ensina que quando a gente é verdadeiramente humilde, não existe limites para essa humildade. A gente silencia. A gente vê apóstolos da humildade, como São Francisco de Assis, a humildade em pessoa, porque ele silenciava. A lei da não violência, também exemplificada por Gandhi, é isso que se chama humildade nos dias de hoje. É você ser firme, mas você não revidar. Então, o choro também tem uma conotação de lavar a própria alma, né? Então, a gente precisa chorar. O choro é muito válido, tem seu valor, e a gente consegue se expor para Deus com essa condição. Uma outra mensagem também que esse Bem-aventurança nos fala é que exatamente as lágrimas são a presença divina, que é o que ela coloca, né? Mas mais uma é essa daqui, a consolação. O Consolador Prometido, que é um link, uma ponte com o Evangelho. Jesus disse o seguinte: mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento ao serviço de iluminação de consciências. As sepulturas quebrarão o silêncio em que se guardam e vozes em toda parte clamarão, lecionando esperanças sob os auspícios de 1000 consolações. Ele já anunciava a vinda do Espiritismo. Na doutrina espírita, quando ele coloca ali 1000 vozes clamarão, lecionando esperanças, e elas vão sair, como ele diz lá em cima, quebrarão o silêncio em que se guardam, porque são os espíritos que desencarnaram, nós, desencarnados, voltaremos, naquela época, no caso da doutrina, com a codificação de Allan Kardec, para falar, não só o Espírito da Verdade, mas também até outros espíritos, como a gente tem no livro, por exemplo, O Céu e o Inferno, que ele trata de vários casos de espíritos que retornam e contam sua experiência do outro lado. Então,
a consolação também vem daí. Mas esse choro não é o choro das pessoas, especificamente, como dizia, bem-aventurados os que choram. É bem-aventurado o mundo que chora, porque ele será consolado. E esse Consolador ficará até o final dos tempos, que é exatamente o Espiritismo. Ele não tem pessoa, não tem quem morra, porque são livros, são ensinamentos, exemplos que ficam para a eternidade. E ele se atualiza com os novos espíritos que vão vindo, novos escritos, e vai ficar conosco até o final dos tempos. Então, essa é a mensagem que a gente deixa para vocês hoje, dessas duas bem-aventuranças que nos fazem pensar na necessidade do desprendimento dos bens terrenos como sendo algo necessário para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Porque se nós queremos ser verdadeiros súditos do reino dos céus aqui na terra, a gente precisa se desprender. E se a gente quer seguir para o lado de lá e realmente fazer parte desse reino dos céus, só com esse desprendimento, com essa humildade, que vai nos levar a um mundo melhor. Então, que Deus nos abençoe e muita paz. Pelas palavras, como a gente sabe que nada é por acaso, né? A gente começa falando de motivos de dores, aí você traz a caridade, aí a gente traz o amor de Deus, o Consolador prometido, que vai nos ajudar nesse trabalho de renovação interior e nos guiar para a luz que tanto buscamos, para a paz de espírito, que tanto almejamos. Possamos sair daqui com essas palavras e refletir sobre elas e tentar pô-las em prática para que a gente possa começar a nossa transformação. Nossos avisos de sempre, a evangelização aos domingos às 8h45, que está de férias, no período de férias, mas que retorna no dia 22 de julho. Nas segundas-feiras, o nosso trabalho de atendimento fraterno para aquelas pessoas que necessitam de uma palavra amiga ou de um ombro amigo, de apenas um ouvido que as escute nos momentos difíceis. Temos trabalhadores aqui extremamente capacitados para esse trabalho. Acontece toda segunda-feira, às 19h30, quem estiver precisando. Nas quartas-feiras, às 15h30, temos o atendimento às grávidas e às 19h30, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nas quintas-feiras, essa reunião que a gente vem se reabastecer de boas energias e bons frutos para continuar a nossa caminhada. Aos sábados, às 16h30, temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo sábado a gente estuda uma questão, é um estudo bastante dinâmico e gostoso de se fazer. E agora a gente vai passar para a última parte, que é nossa prece, com os passos dos médicos da casa, passo coletivo, e em seguida a água fluidificada. Possamos, depois disso, então, seguir para nossos lares com a simples presença de Jesus nos nossos corações. Convidamos os médicos agora para